Olá, boa noite, você, amigo internauta. Mais uma vez aqui ao vivo pelas nossas redes sociais, o nosso portal São Miguel Agora, com o nosso quadro Conversa Afinada. E na noite desta segunda-feira, dia 23, a gente traz para iniciar a semana, essa semana aqui em São Miguel do Tapuio, no nosso quadro, uma entrevista exclusiva com a professora doutora Raimundinha, Raimundinha Melo, ela que vai falar sobre o lançamento desse livro, que é o Projeto Escola e Família, Conexão pela Educação, Desafios e Possibilidades da Educação Escolar em Tempos de Pandemia. Essa é a nossa pauta na noite de hoje, e a gente queria, nesse momento, convidar todos vocês, amigos internautas, para participar conosco desta nossa conversa, esse nosso bate-papo. Compartilha, manda sua mensagem, que com certeza a gente vai ser atencioso a cada compartilhamento e também a cada mensagem que você mandar aqui no nosso ao vivo. E nesse momento, dizer que esse livro, Projeto Escola e Família, Conexão pela Educação, ela é de autoria de Raimunda Alves Melo, Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros e Keila Rejane Almeida Melo. A nossa conversa é com a professora Raimundinha Melo, como eu já falei, e aqui eu vou descrever um pouquinho do currículo dela. Raimundinha, ela é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Piauí. É graduada em licenciatura em História pela Universidade Estadual do Piauí e licenciada em Pedagogia pela Faculdade Evangélica do Piauí. Atualmente é professora da Universidade Federal do Piauí. Publicou 4 livros autorais sobre educação. Organizou 6 livros sobre diversas temáticas relacionadas a esta mesma área. Já publicou vários artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais. Boa noite, Raimundinha. Seja muito bem-vinda ao quadro Conversa Afinada. E a gente já começa perguntando, esse livro já foi publicado, já está disponível nas livrarias? Boa noite, Felipe Germano. Boa noite a todos os ouvintes, do São Miguel Agora. Então, inicialmente, eu agradeço a você a oportunidade. É sempre muito acolhedor e muito gratificante poder socializar conhecimento, trocar experiência a respeito de uma temática tão relevante quanto é a questão da educação escolar. Bom, Felipe, então o livro, ele já está publicado, né? O seu está aqui comigo, viu? Vou pedir para o Hernandes lhe entregar em mãos. E é o seguinte, esse livro, ele recebeu um financiamento público da FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no estado do Piauí, através de um edital de incentivo à pesquisa, à produção de conhecimento sobre o enfrentamento do coronavírus. E aí, por conta disso, as obras publicadas, os exemplares publicados, já está publicado com ISBN, então está disponível, mas esse livro ele vai ser distribuído gratuitamente. Então, como vai ser a forma da distribuição? Nós vamos doar exemplares para as secretarias municipais de educação, porque trata sobre uma política pública de educação, também para as bibliotecas públicas e as bibliotecas dos polos universitários, para que ele possa ser utilizado como referência em outros estudos que tratam sobre a área. Então, as pessoas interessadas, elas poderão entrar em contato comigo, porque estou constantemente nas redes sociais. Nós vamos também estar disponibilizando o material de forma física, mas como estamos num momento muito delicado, ele também vai ser disponibilizado em PDF. Então, de já eu agradeço aqui pelo exemplar que vou receber. Com certeza farei bem proveito e uma boa leitura. Raimundinha, quais foram os principais desafios para a construção desse livro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus? Bom,
Então, também a título de esclarecimento, né, não é um trabalho só meu, né, foi desenvolvido em parceria com outras duas pesquisadoras, que é a professora mestre Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros e a professora doutora Keila Rejane Almeida Melo, que também é minha colega aqui no curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Piauí. Esse trabalho de pesquisa, na verdade, ele faz parte de um projeto de pesquisa de extensão da Universidade Federal do Piauí, e também que é um projeto nacional denominado Em Busca de Extensionista para o Enfrentamento do Coronavírus, através do qual nós cadastramos na Pró-Reitoria de Extensão uma ação para orientar a reorganização das políticas públicas nas secretarias municipais de educação. Então, na ocasião, nós tivemos 3 secretarias que manifestaram interesse, que foi Buriti dos Montes, o Novo Santo Antônio e o município de São Miguel do Tapuio. Em algum desses municípios, a atuação ela foi mais intensa ou menos intensa também, conforme um pouco da abertura e também das nossas condições de atuação dentro desse contexto, tá certo? Então, assim, inicialmente, Felipe, é necessário a gente esclarecer que a Unesco, né, dados da Unesco, pesquisa realizada pela Unesco, evidencia que hoje 91% da população mundial, a população estudantil mundial, encontra-se sofrendo algum impacto por conta da pandemia do coronavírus. Ou seja, a educação escolar de 91% da população estudantil encontra-se nesse momento sofrendo esses impactos, principalmente negativos. Seja porque algumas redes decidiram por não desenvolver nenhum tipo de atividade nesse momento, né, de pandemia e de isolamento social, seja porque o ensino remoto ele não atende a contento, né, aquilo que as crianças e os adolescentes têm direito de ter acesso nos termos do que traz a Constituição Federal de 88. Então, assim, o primeiro desafio que eu gostaria de enfatizar é justamente esse. Muitas redes decidiram pelo desenvolvimento do ensino remoto para evitar o abandono escolar, para dar algum suporte, incentivar as crianças e os adolescentes a continuarem estudando e aprendendo, mesmo em situação de pandemia, mas é um tipo de ensino que, pela própria configuração, pela forma como está estruturado, valoriza principalmente os aspectos cognitivos e não atende à amplitude daquilo que nós compreendemos e que a legislação brasileira traz sobre o que é educação, como processo de formação humana para a cidadania, englobando não apenas os aspectos cognitivos, mas os aspectos físicos, sociais, culturais, entre outros que também são muito importantes na formação do indivíduo. Então, partindo dessa questão, né, nós enfrentamos dificuldades, né, mas eu acredito que as dificuldades maiores, elas são sentidas mesmo no chão dos municípios, né, nas secretarias municipais de educação, nas escolas, principalmente por parte dos professores da educação básica, que foram desafiados de uma hora para outra a reaprender a trabalhar em um formato em que eles não foram formados para isso, não foram preparados, porque a situação da pandemia, ela realmente foi algo totalmente imprevisível. Então, você mesmo terminou sua formação, história, que eu sei, mas nós não tivemos um componente curricular chamado ensino remoto. Eu também não tive, né? Nós nunca imaginaríamos que iríamos passar por uma situação dessa, né? Mas essas dificuldades também que eu percebo, as duas maiores, primeiro é a falta do acesso a tecnologias, né? As pesquisas mostram aí que no Brasil, apenas 41% das famílias pertencentes às classes C e D, que são as famílias mais pobres, têm acesso a tecnologias, né? Aparelhos,
computadores ou tablets, né? Muitas vezes a única forma é um celular que apenas um membro da família dispõe e que num contexto desse passa a ser o mecanismo de trabalho, de instrumento de trabalho, a ferramenta utilizada às vezes por uma, duas ou três crianças, que é algo que se torna insuportável. E o acesso à internet, né? Em alguns desses municípios que nós tivemos a oportunidade de pesquisar mais profundamente, então menos de 50% das famílias têm acesso à internet. E, além disso, não é uma internet de qualidade. Então, a ausência da tecnologia, a falta de acesso à tecnologia prejudica muito, porque a aprendizagem do conhecimento, ela acontece quando o professor desenvolve situações de aprendizagem e ele faz essa mediação com os educandos. Então, a falta de contato com os professores, impedida pela falta de acesso ao conhecimento, dificulta muito o processo de aprendizagem ele aconteça por parte das crianças. E uma outra dificuldade evidenciada, né, são muitas, mas eu gostaria de destacar essas três a priori, é que no estado do Piauí, nós fazemos parte de um estado que possui o segundo maior índice de pessoas analfabetas, né? Nós temos aí 26,4%, né? De pessoas que não têm, 17,2% de pessoas analfabetas e uma média de estudo da população piauiense que é pouco mais de 6 anos de estudo. Então, sem as famílias, na situação de ensino remoto, a família, ela é convocada a atuar como uma parceira nessa mediação do conhecimento. E sem a escolaridade ideal por parte dos pais, das mães ou daquela pessoa que dá o suporte, então isso tem prejudicado muito o desenvolvimento do ensino remoto no âmbito desses municípios. Raimundinha, uma situação que você traz e que a gente pode constatar no dia a dia, principalmente das nossas comunidades. São Miguel do Tapuio é o quinto maior município em extensão territorial do estado do Piauí. Nós temos a metade da nossa população inserida na zona rural. Zona rural essa que é difícil o acesso à internet e também o acesso a tecnologias. Até por ela está inserida a maior parte das pessoas mais vulneráveis da classe mais pobre. Então, acaba afetando principalmente essas pessoas que vivem nessas situações. É um dado interessante e vale aquela pontuação. Mas, Raimundinha, essa questão do livro de vocês, num pequeno relato que eu tive olhando aqui na internet, eu identifiquei que ele aborda algumas questões, que foi o que nortearam vocês para a construção e também a investigação desse livro. E eu queria perguntar para você, uma questão que está no livro, quais são as consequências do fechamento das escolas para as crianças e os adolescentes, principalmente aqui do nosso semiárido piauiense? Bom, então, o semiárido piauiense é uma região onde concentra os maiores índices de pobreza no Brasil, né? Uma das razões pelas quais isso acontece é a irregularidade das chuvas, né? Mas também a forma, muitas vezes, como as políticas públicas elas vêm sendo organizadas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, né? Então, dentro do semiárido, nessas situações, a escola ela é muito mais do que um espaço de aprendizagem do conhecimento escolar. Ela acaba sendo o espaço também de alimentação das crianças, dos adolescentes, um espaço de proteção, um espaço de acolhimento. Então, por essa razão, o fechamento prolongado das escolas, né, por um tempo muito longo, nós já vamos aí, estamos no 8º mês, né, implica uma série de consequências, né, para essas crianças, não apenas em termos de aprendizagem, mas também em relação a essas outras garantias de direito. Então, na nossa pesquisa, nós partimos do princípio de que a escola ela é muito mais do que um prédio físico. Então, o prédio físico, os prédios físicos estão fechados provisoriamente.
mas a escola, ela precisa continuar existindo de alguma forma na vida, principalmente dessas pessoas que mais precisam delas. Então, nós compreendemos a escola como conjunto de atores, né, de sujeitos, de interlocutores, compostos pelos educadores, por toda a estrutura da política educacional, pelas famílias, pelos educandos, pelo conjunto de materiais didáticos e pedagógicos e pelas intenções que essas pessoas têm em se manterem vivos nesse momento. Então, esse fechamar, partindo do princípio de que o não desenvolvimento de algum estímulo nesse momento, seja por meio de ensino remoto, que também é denominado de atividades pedagógicas não presenciais, ou às vezes as pessoas, mesmo sem estarem considerando isso como um ano letivo, mas estão mantendo esse contato com as famílias e com os estudantes, isso é muito importante e o Conselho Nacional de Educação tem chamado a atenção para a importância desse contato para evitar que os estudantes abandonem a escola. Nós também enfatizamos que nós somos funcionários públicos, né? Nós, professores, somos funcionários públicos, diretores, coordenadores, as pessoas que estão nas secretarias municipais de educação. Então, como agentes públicos, o nosso papel nesse momento, claro, dentro das nossas possibilidades, é muito importante, é muito relevante, né? Então, você imagina aí a relevância que tem o papel dos profissionais da saúde. Eu não estou dizendo que a nossa relevância no momento de situação de pandemia é tão quanto, porque não se trata disso, eles estão lá para garantir a vida. Mas eu trago aqui o termo comparativo para mostrar que, como agentes públicos, nesse momento, nós precisamos nos colocar à disposição da comunidade, somar positivamente e fazer tudo o que for possível para amenizar os impactos negativos dessa pandemia na vida das pessoas, sobretudo das crianças e dos adolescentes, que devem ter prioridades nesses atendimentos. Com certeza, Raimundinha, com certeza os profissionais, juntamente com a sociedade, unidos, traçando essas situações que possam amenizar os efeitos da pandemia, com certeza podemos ter mais êxitos em respostas, principalmente nesse quesito que é a educação, que é um assunto tão delicado e por isso a gente dá tamanha importância à sua participação de hoje, para que seja esclarecido essas situações, porque foi um estudo que vocês fizeram, um levantamento, toda a investigação sobre essas situações, esses desafios que tanto a escola, como os profissionais, como também as famílias estão vivenciando. Outro termo que vocês abordaram no livro de vocês, nessa construção, e eu queria a resposta em relação a isso, é o que as redes de educação podem fazer para promover a aprendizagem e tempo pedagógico de forma equitativa, mesmo com as escolas fechadas. Bom, então, em primeiro lugar, é necessário que as secretarias municipais de educação, e algo, assim, esclarecedor, né, que a gente precisa esclarecer, é que nós ainda não temos uma perspectiva de uma data de vacina, não é? E que o Conselho Nacional de Educação ampliou esse prazo de desenvolvimento de ensino remoto ou atividades pedagógicas não presenciais para até 31 de dezembro de 2021, já prevendo que a gente tem todo esse período para se organizar e para ver aí quando essa vacina ela vai estar disponível e quando, né, a comunidade científica vai efetivamente se manifestar a respeito de ser ou não favorável, né, aconselhar ou não o retorno de atividades pedagógicas presenciais. Até agora não houve essa manifestação. Então, assim, a primeira coisa que as secretarias de educação precisam compreender é que essa situação de ensino remoto não é passado. Ela é presente e ela ainda é futuro. Porque passando o mês de janeiro, que os professores têm direito a férias, em fevereiro, muito provavelmente nós não teremos uma vacina disponível para todas as crianças, adolescentes e professores.
Então, as redes, dependendo de como esteja a situação em nível de contato, e ouvindo o que a Organização Mundial de Saúde orienta, as secretarias estaduais, secretarias municipais, enfim, os órgãos que têm essa responsabilidade, elas vão decidir aí se vão retornar com ensino remoto ou ensino híbrido, que envolve atividades presenciais e não presenciais em pequenos grupos. Um segundo ponto é que as secretarias municipais de educação, elas precisam organizar uma política pública, né, com essas características e que respeite essas especificidades do momento. Tem muita gente dizendo que tem uma política de ensino remoto, quando, na verdade, a única coisa que tem é uma distribuição de atividades xerocadas que muitas vezes não nem dialogam com o currículo que está posto nacionalmente, que é aquele que está determinado e orientado conforme a Base Nacional Comum Curricular. Então, para essa situação que nós caracterizamos anteriormente de famílias que têm formação e sabem orientar, famílias que não têm formação e não têm como acompanhar, alunos que têm acesso a computador e internet e alunos que não têm, professores que sabem usar a tecnologia e professores que não sabem usar a tecnologia, ou produzir um material didático autoexplicativo de qualidade. Então, as secretarias, elas precisam estruturar a sua política educacional em eixos, e esses eixos precisam dispor de um leque de ações diferentes, de modo a abarcar, né, todas as especificidades e garantir que todos os alunos eles tenham acesso a essas ações que estão sendo desenvolvidas. Hoje as pesquisas mostram, pesquisas realizadas pela Fundação Lemon, elas mostram que o que está acontecendo nesse contexto, o que vem acontecendo no Brasil predominantemente, a situação do estado do Piauí não é diferente, é o uso de atividades, né, xerocadas, módulos e o uso do WhatsApp, porque é a coisa que é a forma que as pessoas têm mais disponível, né? Então, assim, ter materiais didáticos e pedagógicos bem elaborados, autoexplicativos, bem estruturados, em qualidade, em quantidade suficiente, é muito importante, mas para fazer essa produção, os professores, eles precisam passar por processos de formação continuada para que eles tenham condição de fazer um planejamento condizente com a realidade. É preciso pensar em plataformas específicas, né, enquanto tecnologia, porque já existem várias plataformas específicas para aqueles alunos que não têm condições, mas é preciso pensar em outras formas de mediação para aqueles que não têm acesso a tecnologias da educação e da informação. E aqui eu gostaria de ressaltar que o eixo central da pesquisa, nossas observações foram realizadas a partir dessas 3 redes, mas o eixo central foi o município de Buriti dos Montes, porque foi onde nós encontramos a política educacional com o maior número de elementos possíveis para clarear nossa compreensão a respeito da organização de uma política pública nesse contexto da pandemia. Então, gostaria, assim, só de ressaltar que lá eles têm, por exemplo, eles têm uma ação financiada pelo Itaú Social, que são os agentes educacionais itinerantes, em que universitários ou pessoas que já concluíram o ensino superior, eles visitam os alunos que não têm acesso à tecnologia. É claro, com todas as medidas de segurança tomada. E isso tem sido muito importante no sentido de fornecer subsídios necessários para aqueles alunos que já estavam, inclusive, pretendendo desistir porque não conseguiam acessar a internet, não conseguiam ter nenhum contato com o professor. Então, eles visitam esses alunos semanalmente
e levam já todas as orientações e mantêm esse canal de comunicação com eles. Então, isso é muito importante, que a política pública esteja organizada em eixos como formação continuada de professores, disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos autoexplicativos em quantidade e qualidade suficiente, assistência ao educando através da distribuição dos kits de alimentação escolar, mas também do monitoramento de quais são as crianças e os professores que já apresentam indícios de algum problema de saúde psicológica e que precisa ser encaminhado, ser assistido, ser acolhido, né, nesse momento, né, de como deve ser feito o acompanhamento, a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem. Então, em síntese, a gente percebe o quê? Que as secretarias precisam ter uma política pública organizada para esse momento em que estão vivendo e que essa política pública deve ser organizada em eixos e dentro desses eixos é preciso ter um leque de ações diferenciadas para dar conta de abarcar todas as necessidades presentes nesse momento. Não será diferente em 2021, ao meu ver. Raimundinha, essa é a pergunta que eu queria fazer, diante do seu contexto, da sua explanação, nessa minha pergunta, eu queria saber de você, você acha que caso a pandemia não tenha uma solução a partir do ano que vem, e que as escolas tenham que continuar com esse mesmo sistema que adotaram nesses últimos 8 meses, o sistema remoto, você acha que o processo de ensino-aprendizagem do aluno vai sofrer consequências? Tem eficiência o sistema que está sendo adotado? Ou o que elas podem fazer para melhorar essa sistemática, para chegar até o aluno um bom entendimento dos conteúdos? Bom, então, nesse estudo que nós realizamos, né, nós ouvimos 93 professores, né? Então, eles responderam um questionário, né, através da internet, do Google Forms, e colhemos todos esses dados e compreendemos que a escuta de 93 profissionais da área da educação que estão envolvidos diretamente na situação é muito importante para ilustrar. Em primeiro lugar, é inegável que a aprendizagem não tenha sido prejudicada nesse contexto da pandemia com o desenvolvimento do ensino remoto, né? Pode ser que um caso ou outro, um percentual aí de crianças que às vezes tem muito estímulo em casa, nós temos pais que são professores, que aí nessas circunstâncias a situação é muito diferente, mas essa é uma exceção e não é a regra. Então, assim, nós não podemos jamais romantizar o desenvolvimento do ensino remoto e achar que, por mais estruturada que seja uma política pública, ela pode amenizar os danos, mas aquilo que nós estamos garantindo hoje, não por querermos, mas por conta das circunstâncias, não é aquilo que a escola consegue garantir presencialmente com o seu corpo docente, com toda a estrutura didático-pedagógica que ela possui. Então, a aprendizagem, ela está muito prejudicada, tanto nos aspectos cognitivos, como nos outros nem se falam, porque a gente está aí sem poder ter essa interação presencial, essa socialização e essa troca de saberes, né, e sem trabalhar esses outros aspectos que são muito importantes para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. Ademais, além disso, a gente tem dentro dos aspectos cognitivos, nós temos habilidades e competências que elas são muito complexas e que elas demandariam a organização de situações de ensino e aprendizagem presenciais, com a presença do professor, elas ainda são difíceis de serem asseguradas. Então, você imagina no contexto do ensino remoto. Então, nessas circunstâncias, o que é que nós temos orientados os professores? Que você não pode apenas pegar tudo que você tinha e desenvolvia no ensino presencial e apenas mandar isso para casa para que as famílias façam, achando que a família tem condição de dar conta. Se fosse assim, a gente não precisava passar por uma formação inicial superior, né, que nos habilita para ser professores e que qualquer pessoa com notório saber daria conta de fazer isso nesse momento, que não é o caso.
Então, assim, nós temos orientado que os professores, além dessa produção de material didático autoexplicativo, que eles selecionem dentro do currículo habilidades menos complexas, objetos de conhecimento menos complexos, que sejam possíveis de serem trabalhados nesse momento a partir da autonomia e do auxílio da família para as crianças, que é um auxílio pequeno, médio ou maior, conforme a caracterização de cada família. Então, está prejudicado, que as redes podem fazer no momento do retorno agora, observando esse novo cenário aí até fevereiro, o que as autoridades públicas e os cientistas orientam em relação ao desenvolvimento de ensino remoto ou de ensino híbrido, discutir isso com a comunidade escolar, porque só adianta voltar quando realmente for seguro, porque a vida ela é maior do que a escola, nós precisamos ter essa compreensão, e aí, a partir disso, fazer um diagnóstico da aprendizagem e reorganizar esse ano letivo. O Conselho está dando aí, o Conselho Nacional, uma possibilidade de organizar o ano de 2020 e 2021 como um contínuo, em que as aprendizagens elas possam ser retomadas no ano, quando no retorno presencial. E aí as redes elas vão novamente precisar se organizar para não fazer de conta, mas retomar a partir daquilo que foi possível construir e garantir uma política de nivelamento, de reforço escolar, de atenção individualizada a alunos que tenham mais dificuldade, para que até o final do próximo ano os estudantes tenham os seus direitos à aprendizagem garantidos. Muito bem, doutora Raimundinha, professora Raimundinha Mello. Olha só, deixa eu mandar aqui um alô especial para a Fabiana Freitas, ela está participando, você pode ver aí também, professora. Ela está dizendo que, diante do cenário de 2021, será um ano difícil na área da educação, mais ainda. Também está dizendo que a pesquisa é de grande importância para o momento e que a educação já era sofrida e agora cada vez mais fragilizada. É o que está dizendo a Fabiana Freitas. Também quem está acompanhando a nossa live aqui, professora Raimundinha, é a Desterro Barros, aquele alô especial para ela. Também o Maciel Alves está assistindo. Ele está dizendo que muito proveitosa essa conversa com a doutora Raimundinha Mello. Parabéns, orgulho da família. É a Valda Mello que está dizendo. E são vários comentários aqui, você também pode mandar aqui. Mas, professora, voltando aqui, eu queria saber como o sistema educacional pode dar suporte no combate à Covid-19. Estamos enfrentando aí essa pandemia do novo coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa, e até hoje já estamos aí vivendo há mais de 8 meses aqui, principalmente no Brasil, essa situação difícil para muitas famílias. Já são mais de 160 mil pessoas mortas só aqui no Brasil. São Miguel Tapuio já foram 7 óbitos confirmados, chegou nas cidades mais interioranas esse mal aí causado pela Covid-19. Como as escolas podem atuar e participar dando suporte no combate à Covid-19? Bom, essa é uma pergunta também bem interessante, né? Porque as escolas, elas são espaços, né, de socialização, de produção do conhecimento, né, de formação para a vida, né, de orientação, de conscientização das pessoas. Então, nesse sentido, elas são agências, né, que elas podem ocupar um papel de destaque muito importante nesse momento, em termos de conscientização da comunidade escolar, desde que a escola se compreenda dessa forma. Então, por essa razão, outros países que estão vivendo essa situação semelhante à do Brasil, porque nós estamos falando de um problema mundial, não abriram mão do retorno das escolas e das atividades presenciais, é claro, com todos os cuidados, justamente por compreenderem que o contato com a comunidade escolar, a orientação das crianças, né, num contínuo educativo, pode ajudar na compreensão das formas de como prevenir a doença. Né? Então, nós temos aí um momento que nós estamos vivendo no Brasil marcado por uma falta de conscientização muito grande e de negação da ciência, inclusive, né? Pessoas que não acreditam na doença, não acreditam no contato, no contágio, nas formas de contágio, não
não usam a máscara, nem orientam o uso da máscara e não sabem cuidar da própria vida e não cuidam da vida daqueles que estão no seu entorno, não respeitam, né? Aquilo que vem sendo orientado pelas autoridades públicas. Então, assim, a escola, ela não é o único espaço de educação de uma sociedade. Nós nos educamos na comunidade, na família, nos movimentos sociais, nas igrejas. Existem inúmeros espaços educativos. Só que, ao contrário da escola, nesses outros espaços não há um planejamento sistematizado do processo de educar. Na escola, nós podemos aproveitar esse momento de pandemia para levar essa discussão para dentro do currículo da escola, para dentro dos processos de formação dos professores, de modo a gerar uma consciência coletiva nas pessoas, seja no âmbito de evitar o contágio, evitar a doença, respeitar o espaço do outro nesse momento, para também proteger a vida daqueles que são mais frágeis, mas também para entender melhor o meio ambiente, compreender que essa degradação do meio ambiente, com essa degradação do meio ambiente, é possível, as pesquisas evidenciam que é possível que daqui para frente a gente possa viver constantemente em situação aí de contágio de vírus. Então, tudo que acontece, na verdade, no nosso entorno é produto dessa relação do homem com o meio ambiente, com os seus, né, os seus semelhantes, os seus irmãos. E a escola tem esse papel, que é de formar essa consciência humana e ecológica. E, ao fazer isso, ela pode, sim, contribuir, né, para diminuir os impactos. Nós aqui gostaria de ressaltar a importância da Universidade Federal nesse momento, por exemplo, né, não apenas através do hospital universitário, que faz esse atendimento direto, mas através da pesquisa, através da adaptação de aparelhos disponibilizados para os hospitais de uma forma mais simplificada, dos projetos de extensão, dos atendimentos psicológicos, psiquiátricos, dos projetos de ensino, a exemplo desse projeto que nós desenvolvemos para orientar as redes de ensino. Então, é aquilo que eu tinha colocado anteriormente, né? Nós que fazemos parte da educação, nós precisamos nos compreender como agentes públicos e que dentro das possibilidades nós temos, sim, um relevante papel de formação das pessoas nesse momento, de orientação e de encaminhamentos, né, de nos fazer presente verdadeiramente na vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, que são as crianças e os adolescentes. Sem dúvidas, professora, com a sua explicação ficou evidente aí o papel fundamental, importantíssimo das escolas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Antes da gente continuar, antes da gente passar para o próximo passo da nossa entrevista, eu queria aqui mandar um alô especial para os patrocinadores do portal São Miguel Agora. Peço com licença aqui a professora Raimundinha, só um minutinho, que eu tenho que mandar um alô para os nossos apoiadores. Começando aqui pelo Centro Universitário Ninta, aqui na pessoa do nosso amigo Hernandes, ele sempre colaborando e contribuindo com o nosso trabalho aqui em São Miguel Tapuio. Agradecer a toda a equipe da Pax União, na pessoa do nosso amigo Toquinho, toda a sua equipe. Pax União que tem os melhores planos familiares, atuando em São Miguel Tapuio, Castelo do Piauí e Assunção, em várias cidades da região, prestando os melhores planos de assistência familiar. Também agradecer a Casa Consular, lá você encontra os melhores preços na hora de construir, de reformar o seu material de construção, é na Casa Consular. Também agradecer ao Salão de Beleza, Marquinhos, Eliane e Heloína, na hora de ficar bonito, na hora de dar aquela melhorada no visual, procure o nosso amigo Marquinhos, a Eliane e a Heloína, sempre disponíveis para lhe atender muito bem. Também agradecer ao consultório Dr. Lincoln Leitão Lacerda, com sede aqui em São Miguel Tapuio, em Assunção, também em Castelo do Piauí, atuando aí de uma forma exemplar, prestando serviços de qualidade na questão da odontologia. Também agradecer ao Instituto Educacional Bom Saber. Boa noite, professor Júnior Mota, com certeza está aqui assistindo essa live com a gente, live que o Maciel mais uma vez está aqui classificando como muito proveitosa. E também agradecer aqui ao Claudinho Instalações do bairro Nossa Senhora de Fátima. Agora, professora, antes da gente encerrar, eu queria aqui disponibilizar o espaço, mas antes do seu agradecimento final,
As pessoas estão mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, perguntando, Felipe, onde que eu consigo o exemplar, esse livro que a professora Raimundinha está falando? Bom, então, nós com o financiamento, né, porque o financiamento da FAPEP, que é a Fundação do Piauí, ele tem um limite nos termos do edital, né? Então, o financiamento foi R$ 4.000, e por conta disso, a quantidade de exemplares físicos disponibilizados, né, são um pouco menos de 200 exemplares. Então, como eu coloquei antes, nós vamos estar disponibilizando, né, para as secretarias de educação material gratuitamente, fazendo jus àquilo que diz o edital da pesquisa, também porque esse foi o nosso objetivo maior. E nós vamos também solicitar um ISBN de e-book, para que o livro digital ele esteja disponível num link que vai ficar na página da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Piauí, através da qual as pessoas elas poderão baixar e ter um acesso mais facilitado, porque nesse momento até a distribuição física dos materiais está bastante dificultado por conta da questão do isolamento. Aquelas pessoas que fazem parte de escola, elas poderão manifestar isso, entrar em contato comigo, como eu já disse, né? Estou disponível nas redes sociais, algumas têm os contatos, o e-mail raimundinhamelo@yahoo.com.br, e aí nós podemos estar vendo uma forma, né, sendo educadores, uma forma de estar disponibilizando esses materiais para essas pessoas, porque a ideia é realmente que essas orientações, elas estejam disponíveis principalmente para as secretarias de educação e para a direção das escolas, porque são essas as pessoas que estão na gestão da política educacional nesse momento. Nós acreditamos que esse material, né, por disponibilizar não apenas da experiência, e eu gostaria de enfocar aqui, né, que o eixo da experiência é o projeto Escola e Família Conexão pela Educação, desenvolvido no município de Buriti dos Montes, né, então tem todos os eixos que eles estruturaram essa política educacional e dados de aprendizagem, fala muito isso na perspectiva dos sujeitos, mas tem também todos os instrumentos de trabalho que foram estruturados, o plano do ensino remoto, o plano do retorno, né, quando for autorizado o retorno presencial, orientações didáticas para que os professores tenham condição de produzir os materiais didáticos adaptados, então, roteiros do que seja um plano de estudo, como produzir um plano de estudo, como produzir um módulo de estudo, autoexplicativo. Então, ele é um material muito instrumental, próprio para esse período, né, da pandemia do coronavírus e para aquelas pessoas que estão à frente disso. E aí eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, assim, a todas as secretarias de educação que fizeram parte desse projeto de extensão, porque nós, a universidade, nós estamos sempre disponíveis, mas nós precisamos encontrar as portas abertas. Então, eu agradeço aqui a secretária de Educação, Lurdinha de Buriti dos Montes, a Silvana Maia, de São Miguel do Tapuio, e a dona Albertina Pessoa, de Novo Santo Antônio, porque abriram as suas redes, seguiram muitas de nossas orientações, a comunidade escolar também foi bastante acolhedora, os professores em estar disponibilizando esses dados que favoreceram essa produção de conhecimento. Agradecer também a parceria da professora de Barros, da professora Keila Mello, que são as colegas de pesquisa, né, nessa produção desse trabalho, e agradecer a você também através desse canal pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo a socialização desse trabalho. A gente que agradece a sua participação, professora, e assim que tiver o link do livro, do e-book disponível, envia para a gente, que a gente disponibiliza no nosso portal também. Já tem aqui várias pessoas pedindo a questão do link para o download do livro. Assim que disponível, envia para a gente, que a gente divulga para todo mundo, e aqui já tem várias pessoas. O Carlos Lima, ele está dizendo que é excelente, está fazendo menção aqui à nossa conversa afinada de hoje. Professora, a gente encerra por aqui, agradeço de coração a sua participação, sempre que tiver qualquer temática que seja possível a sua participação, a gente procura, também fica o nosso espaço aqui aberto para a senhora nos procurar, assim que tiver qualquer tema como esse, tema de grande relevância,
principalmente por conta desses desafios que nós estamos enfrentando diante da pandemia do novo coronavírus, e que os desafios são maiores ainda para quem é profissional da área da educação e também, com certeza, para os alunos. O nosso muito obrigado. Fica aqui o tempo para os seus agradecimentos finais também. Tá. Só ressaltar, né, rapidamente, que nós já estamos com outro trabalho aí que vai estar saindo agora, mas dessa vez o foco são crianças e adolescentes, que é um material de literatura infantil produzido com outra colega daqui da Universidade Federal do Piauí, que é a professora doutora Antônia Andalvo, também com uma ilustradora, né, uma produtora de arte daqui, então um material muito lindo, que traz a história, a geografia do Piauí, que é o Piauí em poesia, com o encarte de como os professores podem fazer essa abordagem do conhecimento sobre a história e a geografia do Estado e a história e a geografia do município, fazendo esse trabalho através do ensino da poesia. Então, esse trabalho vai ser publicado no início já desse próximo ano, já está pronto, mas não vou mostrar hoje, porque senão tira a graça do negócio, né? Estamos na esperança aí, prorrogando um pouco essa publicação, porque o nosso desejo é fazer o lançamento com as crianças e os adolescentes, então estamos aguardando aí, mas assim que tiver tudo pronto, quero dizer para você que estou à sua disposição para fazer essas discussões que tratam a respeito da educação, tá certo? Um abraço, muito obrigada a todas as pessoas que assistiram, que participaram, enfim. E assim que o link estiver disponibilizado, o e-book, eu vou providenciar o quanto antes, e aí eu informo para você e você repassa para essas pessoas. Obrigado, Raimundinha, noite, e claro, com certeza, boa noite, com certeza vai ser mais um grande projeto seu, e aos nossos amigos internautas, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente fica por aqui prometendo voltar amanhã no mesmo horário, a partir das 19 horas, com mais um Conversa Afinada. A você, boa noite, o nosso tchau, tchau.